e eu quero rodar para vocês do Joe Biden. Acho interessante a gente falar sobre Joe Biden. O professor Marcelo, você viu o Joe Biden recentemente? O bichinho saiu completamente do ar. Olha isso, olha que coisa bizarra. Vamos colocar um vídeo dele, tá legendado, qualquer coisa eu resumo depois para vocês. Mas coloca o Joe Biden na tela. I was elected. I went to what they call a G7 meeting, all the NATO leaders. And it was in the south of England. And I sat down and I said, America's back. And Mitterrand from from France looked at me and said, you know, how long are you back for? Guga, essas gafes ali, esses esquecimentos também de Joe Biden têm chamado a atenção. Isso já tem um reflexo até em pesquisas quando se olha para a preocupação de eleitores em relação à disputa desse ano. E aí para a Globo, o que a Globo acha? O cara confundiu Macron com Mitterrand. O Mitterrand, ele presidiu a França de 81 a 95 e morreu em 96. Eu não sei se é causa, efeito e consequência da demência do Biden, o governo desastroso que ele fez. Eu não sei se estão governando por ele. Então, não sei o que é pior. Se a demência do Biden, que causou um problema de emigração terrível, de gente bandida entrando nos Estados Unidos, a torto e ao direito, destruindo a economia, arrebentando com as pessoas lá. Não sei se é um problema de demência do Biden, a geopolítica mundial ter mergulhado no período mais terrível de guerras, quando diziam que o Trump ia fazer a Terceira Guerra Mundial. Olha o que está acontecendo. Os Estados Unidos abandonou o Afeganistão aos talibãs, a invasão do Hamas a Israel. Você tem o conflito da Ucrânia com a Rússia, que também foi exatamente, não consequência direta, mas consequência indireta da política americana em relação à OTAN ali naquela região. Ou seja, e a economia doméstica sofrendo com inflação, com desemprego. Ou seja, o Biden piorou os Estados Unidos e o mundo em todos os âmbitos. Agora, eu não sei se foi por causa do seu Alzheimer, da sua demência avançada, ou foi por causa dos seus assessores que estão governando o país. Então, os assessores que estão governando o país através do Biden são muito piores. A consciência democrata, a consciência pseudo-progressista, a consciência esquerdista mergulhou o mundo e os Estados Unidos num caos. E eu não sei se por causa de uma consciência deturpada ou por causa da demência do Biden. Então, meu querido, colocar o Biden ou a Kamala Harris, que está de plena faculdade da sua consciência mental, mas tem uma consciência podre, carcomida por essa doença chamada pseudo-progressismo, que vai mergulhar os Estados Unidos e o mundo numa catástrofe, então é trocar 6 por meia dúzia. Deixa o Biden mesmo, que não sabe nem o que ele está fazendo, a trocar pela Kamala Harris. Agora, se os Estados Unidos resolver votar nesse sujeito, por oposição ao Trump, qual que era a oposição ao Trump? Era o sujeito que era o ditador, é o sujeito que chegou no poder, rearranjou a economia, deu emprego para todo mundo, transformou os Estados Unidos novamente, Make America Great Again, numa economia pujante, e aí perdeu por quê? Olha só que coincidência. Chegou a Covid, em vez de culpar os verdadeiros culpados, que são a China, por ter produzido o vírus não, culparam o Trump. Porque a mesma coisa nos Estados Unidos. Os caras arrumaram um pretexto para tirar o cara do poder. Porque ele é vulgar, porque ele é agressivo, porque ele trata a mulher como se fosse objeto sexual, porque ele é um genocida assassino. A mesma coisa que acontece com o Bolsonaro aqui. E transformaram em herói um homem senil, decrépito, com Alzheimer, com demência. Mas eu volto a dizer, demente, realmente, o Clóvis tem razão, é quem vota nesse sujeito. Demente é quem apoia e quem faz esse governo do Biden, que tem essa lógica pseudo-progressista de apoio ao crime, de destruir os Estados Unidos através da emigração ilegal, de dar inflação exatamente para um Estado inchado e de transformar o mundo num celeiro de guerras para o desastre da política diplomática americana. Acho que o professor... Eu acho que vocês estão sendo completamente injustos com o Biden. Vocês estão falando que ele está demente, que ele está senil. Vocês não estão levando em conta a possibilidade dele ter efetivamente conversado com François Mitterrand, porque ele é dotado de poderes mediúnicos. Tá? E eu ouvi de fonte segura que ele já tem 2 encontros agendados para o próximo mês. Um com a Margaret Thatcher e o outro com Leonid Brezhnev. Ele tem, né? E assim, acho que é um chamado, coitado, é um chamado. Mas eu vou ser sincero. É óbvio que dá
dá dó de você ver uma pessoa em estado total de senilidade, uma pessoa com demência, porque por piores que sejam... Dá dó dos Estados Unidos, um presidente louco. Então, eu sei, mas esse é meu ponto. Por piores que sejam as intenções desse cara, quando ele tinha ainda alguma cognição restante, você vê, cara, que o povo americano está nas mãos, na verdade, de uma superestrutura que está acima dele. Ele é só um bonequinho ali. E a galera tá usando ele para inúmeras finalidades diversas, que são contra, inclusive, o interesse do próprio povo americano. É um negócio bizarro. Ele até se movimenta como um bonequinho, né? Mas é o que eu falei. Provavelmente eles não estão nem aí, porque quem está governando os Estados Unidos é a estrutura do Partido Democrata. Cara, o Biden é o presidente ideal para o Partido Democrata fazer exatamente essas políticas que a gente chama de psolistas aqui, né? O Biden não tem consciência do que está acontecendo, então os caras governam por ele. Então, colocar o Biden e a Kamala Harris, que é uma histérica, uma louca histérica, talvez ela desse algum problema para a estrutura do Partido Democrata, antes de colocar o Biden. É uma estratégia, eu acho, sinceramente articulada. Coloca um sujeito senil no poder, porque a gente vai governar. A gente não vai prescindir de um presidente da República. O problema é que está dando muito na cara, né? Nem a CNN está conseguindo mais esconder quem é o Biden. O Biden está louco. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.